Queridos, graça e paz esteja com todos, amém? Nessa tarde, eu resolvi falar algo de Deus para você, tipo um conselho para a sua vida, para a minha vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês, para a honra e glória de Jesus, uma palavra que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 1, amém? O livro de Zacarias foi constituído por visões dos céus diretamente para o profeta. Gostaria de dividir com vocês isso, amém? E diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 8: E olhei à noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e para entre as murtas estava nas profundezas, atrás dele estava também cavalos vermelhos, morenos e brancos. E disse o Senhor: Senhor meu, quem são estes? E disse o anjo que falava comigo: Mostrei quem estes são. Então respondeu o homem entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor enviou sobre a terra para andar por elas. E respondeu-lhe o anjo: Nós estávamos às murtas e disseram: Nós já andamos toda a terra, e eis que toda a terra estava tranquila em descanso. Irmãos, quando eu olho para esse livro de Zacarias e faço uma analogia entre o livro de Zacarias e o livro do Apocalipse, eu vejo uma diferença, irmãos, de 609 anos, onde o Espírito de Deus usou o profeta. Com 609 anos depois, nós podemos ver o próprio Espírito manifestando em um outro profeta, dando continuidade na história. Nós vimos aqui, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, que tudo isso que ele mostrou a Zacarias, 519 antes de Cristo, ano 90 depois de Cristo, 609 anos a diferença. Nós vimos agora nos nossos dias atuais, 1930 anos, todas essas profecias se cumprindo ao pé da letra. Nós podemos ver que João teve visões aqui no livro do Apocalipse, sabe? Aqui no capítulo 6, a mesma visão que Zacarias teve. Nós podemos ver que essas visões ele tem sobre o julgamento de Deus sobre a raça humana, sobre todo o universo. E esse julgamento ele divide em duas partes: a abertura dos 7 selos e a abertura também e o toque das 7 trombetas que virá sobre a face da terra. E estes representam o que? Esses 7 selos? Apocalipse capítulo 6, versículo 1, vou ler para você. E havendo o cordeiro aberto os 7 selos, olhei, eis que o anjo, eis que vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. Versículo 2, eu olhei e eis que um cavalo branco estava sentado, sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu virtuoso para vencer. Nós podemos ver que esses selos, esses 4 selos, os primeiros selos, são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós olhando que na abertura do primeiro selo, quando foi aberto, João viu que estava sentado sobre ele, uma pessoa com um cavalo branco que veio, e ele veio com um arco na mão, e esse arco ele veio preparado para a guerra. Nós podemos ver que esse primeiro selo ele nada mais, nada menos como o início da abertura para que um homem venha governar a terra chamado Anticristo. Esse homem ele é conhecido como um homem poderoso, onde ele vem para promover grande paz na terra, uma grande revolução, um homem político, um homem revolucionário, sabe? Mas quando eu olho para isso, eu vejo que esse cavalo branco é um intérprete de muitos teólogos que diz que esse cavalo branco representa o próprio Anticristo. Por quê? Porque ele vem com um arco, e o arco representa a traição. Então, quando ele enganar toda a parte da humanidade, então o próprio Anticristo vai se manifestar, não mais aquele homem inteligente, bonito, mas aquele próprio adversário das nossas almas. Eu creio, isso é uma crença minha.
creio que ele vai se apresentar como o primeiro, como o próprio anticristo mesmo, verdadeiro, aquele bicho que as pessoas fantasiam, desenham ele de chifre e tudo, e falam: olha, eu enganei vocês, porque vocês não quiseram conhecer a verdade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, fala sobre este, que o governo dele é temporário. Nós vimos a abertura do 7 selo, ele vem, que representa o quarto cavalo, o segundo cavalo, melhor dizendo. Nós podemos ver que ele representa o espírito de guerra, ou seja, o primeiro foi a entrada do anticristo e o segundo vem como espírito de guerra. Ele vem o que? Apocalipse capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: e outro cavalo vermelho que saiu, estava sentado sobre ele, foi dado-lhe que trouxesse a paz da terra, para que tirasse a paz da terra, para que matasse uns aos outros, e eis que foi-lhe dado uma espada. Então nós podemos ver, veja só, que esse trata-se como um cavaleiro que vem para trazer uma guerra sangrenta, uma guerra onde muitas pessoas vão ser tiradas suas vidas, a humanidade inteira ela vai estar, sabe, segundo a opressão maligna dele. Irmãos, eu posso ter um atrevimento, se alguém quiser me criticar nesse vídeo, tudo bem, mas eu creio que o primeiro cavalo e o segundo cavalo já estão se manifestando. Nós podemos ver que o anticristo ele já está agindo. Se você ler isso aqui, você vai entender. O terceiro selo, ou seja, o terceiro cavalo e o terceiro selo que forem abertos, o espírito da fome. Apocalipse 6 e o versículo 5 diz o seguinte: então aberto o terceiro selo, eis que o terceiro animal dizendo: vem e vê, e olheis que eis que um cavalo preto. Observa isso, irmão, um cavalo preto. Na cultura judaica, o cavalo preto representa o que? Lamentações, a cor preta, lamentações, aflições, fome, segundo a cultura judaica. Então esse cavalo preto, quando for aberto esse terceiro selo, esse cavalo preto se manifestar, veja só, nós podemos ver que ele veio aqui, nós podemos ver que ele veio o seguinte: viu uma voz do meio de 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um trigo e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Veja só, nós podemos ver que esse cavalo preto, ele representa tudo isso aí, escassez de alimento na terra, carestia. Nós podemos ver que ele vem com uma balança na mão. Então isso representa o que? Escassez de alimento, coisas caríssimas. Quando ele fala de um denário, nós podemos ver que o denário representava um dia de serviço de um trabalhador. Isso significa o quê? Que nós podemos trabalhar um dia de serviço árduo, debaixo de sol, debaixo de tantas coisas, de caloria, enfim, para comprar 1 quilo de alimento. Isso vai acontecer em breve. Toda a terra vai ser assolada. Eu estava hoje comprando pão ali, o rapaz da padaria, ele começou a questionar comigo algo, e eu falei que esse coronavírus veio para afastar as pessoas das pessoas, tirar o amor, tirar a afinidade. E ele me criticou um pouquinho e disse: mas isso vai passar. Eu falei: vai passar, só que coisas piores vão vir sobre a terra, doenças contagiosas vão vir, vai vir uma enfermidade pior do que esse coronavírus. E eu falei para ele sobre as sete taças da ira de Deus de Apocalipse capítulo 16, que vão vir sobre a face da terra, que cada uma representa uma coisa. Então, meus irmãos, não esperem coisas boas, porque coisas piores estão para acontecer. Nós podemos ver que quando o quarto selo foi aberto, João viu o quê? O espírito da morte, o que representa o quarto cavaleiro do Apocalipse. Louvado seja Deus. Ele traz revelações sobre o cavaleiro do Apocalipse no capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: e havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia ele, e foi-lhe dado todo o poder para matar 1/4 da terra com a espada, com fome e com peste sobre a terra. Então, meus irmãos, veja só, com esse quarto selo, nós vamos poder ter uma visão de 4 pessoas sendo atacadas, sendo mortas sobre a face da terra. Primeiramente, falta de comida, fome, a pessoa vai morrer. Outra, guerra, porque as pessoas vão matar as pessoas devido a uma guerra que vai vir sobre a face da terra. E nós podemos ver uma terceira coisa: a Bíblia fala de doenças crônicas que vão vir sobre a face da terra. Isso não aconteceu, vai acontecer ainda.
E nós podemos ver que, devido à escassez de alimento, à fome que vai vir sobre a face da terra, devido à carestia, nós não temos, às vezes os mercados têm, mas nós não temos o dinheiro para comprar. Então o que vai acontecer? Nós podemos ver que Deus vai dar ordem ao quê? As bestas feras da terra, para que elas venham sair, aqueles animais selvagens, eles venham sair e venham atacar as pessoas, comer as pessoas vivas por falta de comida. Então nós podemos ver o seguinte, que tudo isso vai acontecer ainda, e ainda tem mais. O quinto selo representa o quê? O desejo de justiça. Quando o quinto selo foi aberto, nós vimos no Apocalipse 6, versículo 9, havendo aberto o quinto selo, eis que o altar, as almas dos que foram degolados e mortos pela palavra do amor de Deus e testemunho, dizendo em alta voz: até quando o verdadeiro santo dominador nos julgará e vingará o sangue dos que habitam sobre a face da terra? Nós podemos ver que a única coisa que Deus fez, dar-lhes vestes compridas, e disse: descansem, para que ainda muitos dos vossos conservos sejam mortos por amor à palavra. Nós podemos ver que muitas pessoas morreram no passado por amor à palavra, e muitos ainda vão morrer por amor à palavra. Então a ordem que Deus deu foi o seguinte: descanse. Sabe o que eu entendo, meu querido? É que tem muitas pessoas que dizem que morreu, acabou. Engano de quem pensa desse jeito. A vida, ela começa após a morte. Quando nós morremos nessa vida, então fecha uma porta para o mundo físico e abre uma dimensão para o mundo espiritual. O que eu entendo? Que a vida não é aqui, a vida é depois da morte, que é para a eternidade. O que é a eternidade? É uma coisa que não acaba nunca. E o que eu acho, o que eu penso que devemos fazer? Nunca pedir para que Deus nos livre da eternidade, mas que Ele ajude para nós entendermos, encarar a eternidade com sabedoria dele. O sexto selo, que representa uma grande catástrofe sobre a face da terra, irmão, o universo inteiro, presta atenção. Capítulo 6, versículo 12 diz: havendo aberto o sexto selo, e eis que houve grande terremoto na terra, e tomou o sol negro em saco silício, e a lua se tornou sem sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, e quando a figueira lançada sobre um figo, que abala por todos os ventos. Presta atenção, irmãos. Sabe o que isso significa? Uma das maiores catástrofes da história da humanidade acontecerá com a abertura dos sete selos, do sexto selo, porque um grande fenômeno cósmico envolvendo planeta, sol, lua, estrela e todos os outros astros, corpo celeste, eles vêm para terrorizar toda a população da Terra, e muitos, sabe o que eu entendo isso, irmãos? A NASA está formando aí para transformar pessoas para ir morar em outros planetas. Eu quero te falar que Deus vai destruir. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 10, João teve uma visão de todos os elementos ardendo em fogo, toda a obra que há na terra, a pessoa que vos convém. Então não adianta ir morar em Marte, em Vênus, ir para a Lua e outros planetas, porque tudo isso, irmão, vai ser destruído pela ira do nosso Deus. Veja só, João, ele teve dificuldade de transformar em palavras todas as revelações que ele viu, sabe? E veja só, se ele já ficou muitas vezes maravilhado e às vezes atônito com as belezas que ele viu e com as coisas que ele conseguiu ver, que era só você saber a abertura dos sete selos. Vamos ver aqui um pouco aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: e havendo a abertura dos sete selos, fez um silêncio no céu por quase meia hora. Grava bem esse versículo primeiro. Se João já teve isso, ele viu que na hora que abriram os sete selos, ele viu que durante meia hora, essa meia hora, irmãos, a Bíblia não fala. A Bíblia, a hora de Deus ninguém sabe, é diferentemente da nossa hora. Então esse silêncio, sabe o que eu entendo aqui? Eu estava lendo, Deus me dando uma revelação isso. Eu creio que o momento que tudo isso foi dado, esse silêncio, João conseguiu ver uma visão, os 144 mil ali, escolhidos, que foram selados com o selo do Senhor e vieram para toda essa terra para pregar as grandes novas de boas novas de salvação. Mas quando houve aquele silêncio, sabe o que eu entendo, irmãos? Que é Deus dando uma oportunidade
para que nós viéssemos se converter dos nossos pecados, dos nossos atos, e se entregasse totalmente para o nosso Deus. Então João conseguiu ver o que? 144 mil escolhidos, que foram selados com os selos, que durante esse tempo que todas essas coisas aconteceram, ainda vai haver salvação de alma, porque eles vão vir sobre a terra, 144 mil para pregar as boas novas, e muitos vão se converter. Agora fica aí uma palavra, nesse silêncio de Deus, eu creio, foi o que Deus falou comigo, que é uma oportunidade que Ele dá para mim, para você, para que nós venhamos parar, refletir, analisar os nossos atos pecaminosos e se voltar para o nosso Deus. Nosso Deus, irmão, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que eu te falo, meu amigo, minha amiga, nessa tarde? É que você põe-se na posição. Está na posição? Se põe mais ainda. Está fora da posição? Procura uma aliança com Deus, porque grandes coisas, terríveis coisas vão acontecer sobre a face da terra. E se Deus nos predestinou para a salvação, é uma oportunidade que Ele está nos dando. Tem pessoas que confundem. Já muitos me perguntaram: pastor, me diz uma coisa, se existe a predestinação, porque Deus predestinou Judas para a condenação eterna? Irmãos, predestinação existe para os escolhidos de Deus, não existe para o mundo. Deus predestinou o homem para a vida eterna, não para a morte eterna. O diabo e os seus anjos, o inferno foi feito para ele, não para o homem. Mas existe uma condenação, sabe, que o homem, pela sua negligência, ele vai para lá, pela sua desobediência. Mateus capítulo 25, 41, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que o inferno foi feito para o diabo e os anjos. Mas por que o homem vai para lá? João capítulo 3, 19, existe uma condenação, e a condenação é esta. Ele diz: eu vim como luz para este mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Então fica aí um recado para você nesta tarde aí: volte, se reconcilie com Deus, põe a sua casa em ordem, porque o dia do Todo-Poderoso está prestes a acontecer. Joel capítulo 2 diz: olha, subi no monte da minha santidade e incomodei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo, está perto. Será um dia de tristeza, não de alegria. Será um dia de nuvidência sobre a face da terra. Então a oportunidade que Deus dá é esta: enquanto você tem vida, depois de morrer, meu querido, infelizmente esses 144 mil, quando Deus viu, a Bíblia diz que quando Ele viu a grande catástrofe na terra, das pessoas que morreram de fome, de doença, de guerra, devorado pelas feras, estas pessoas, Deus dando a oportunidade para eles, todo o silêncio para dar oportunidade. Aí sabe o que João viu? Eles blasfemando o nome de Deus. Por isso, mas as trombetas, os anjos se preparando, as trombetas para se tocarem, e cada trombeta uma catástrofe, a catástrofe sobre a face da terra. E Apocalipse capítulo 21 e o versículo 25 está bem escrito que quando todas as trombetas foram, onde vamos ver todo o universo se abrir, ponto de Orion, todos vão ver o grande Todo-Poderoso com grande poder e glória para vir julgar o mundo, cada um segundo as suas obras. Mas enquanto isso, a igreja do Senhor já vai estar lá em cima triunfando para a honra e para a glória dele. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Fique esta palavra no meu e no teu coração nessa tarde.